Parte 1. As sementes da lembrança. O aroma de café velho e poeira de giz era o perfume da sua adolescência. A sala de estar do pequeno apartamento de Luca cheirava exatamente como ele se lembrava. Um cheiro que era uma mistura de noites de estudo para exames, sonhos juvenis e a segurança inabalável de uma amizade que parecia forjada para durar uma vida. Agora 10 anos mais velhos, sentados nos mesmos sofás desgastados, ele e Mateu olhavam um para o outro através do véu da experiência adulta. O apartamento era o mesmo, mas os homens... definitivamente não. Lembra quando tentamos montar aquele serviço de entregas de bicicleta no secundário? Luca perguntou. Um sorriso a brincar nos seus lábios enquanto mexia uma colher de açúcar no seu café. A sua linguagem corporal era mais contida do que a do rapaz que fora. Os seus movimentos revelando o peso de uma carreira corporativa em Lisboa que o consumia por dentro. Mateu riu-se, um som profundo e genuíno que ecoou na sala vazia. Lembrar? Meu Deus, roubamos a bicicleta da tua irmã e o cabaz de piquenique da tua mãe. Dissemos que íamos dominar o mercado de logística local. Ele abriu os braços, um gesto amplo e teatral que ainda carregava o entusiasmo contagiante da sua juventude. Mateu estudara Belas Artes no Porto e voltara a Braga com um portfólio digital e um coração cheio de ideias, mas com poucas perspectivas concretas. Durou o que? 3 dias até eu avariar a bicicleta descer a Rua do Souto. E eu ser comido pelo cão da Dona Filamina, Luca completou, abanando a cabeça com uma saudade amarga. Pensávamos que éramos uns gênios. Mal sabíamos amarrar os atacadores. O silêncio desceu sobre eles, confortável como um cobertor velho. Fora essa memória partilhada, essa lembrança do fracasso inocente que os levara àquele momento, ambos estavam num impasse nas suas vidas. Luca, um analista financeiro sem chassi, como uma engrenagem numa máquina gigantesca e sem rosto. A sua alma sendo lentamente esvaziada em troca de um ordenado confortável, mas sem sentido. Mateu, um designer gráfico freelancer, nadava na incerteza, saltando de projeto em projeto, ansiando por algo que fosse verdadeiramente seu. Algo que carregasse a sua assinatura e a de Luca, como nos velhos tempos. Foi Mateu quem quebrou o silêncio. A sua voz um sussurro carregado de possibilidade. E se tentássemos outra vez? A sério desta vez? Luca olhou para ele, os seus olhos cansados encontrando os olhos cintilantes do amigo. A ideia era absurda. Eles tinham contas para pagar responsabilidades. Mas no fundo daquele cansaço uma pequena chama acendeu-se. A chama da lembrança de como era sentir-se vivo. Sentir-se um nós. A fazer o quê? Perguntou Luca, a sua voz cautelosa. Não sei, admitiu Mateu, um sorriso desarmante no seu rosto. Mas soubemos como juntos, como sempre soubemos. E assim, naquela sala cheia de fantasmas felizes, há 2 cérebros, uma missão nasceu. O nome foi uma brincadeira de Mateu, uma homenagem aos seus dias de escola, quando acreditavam que a sua combinação de lógica e criatividade podia conquistar o mundo. Nos meses seguintes, aquela brincadeira transformou-se numa obsessão. As noites e fins de semana eram gastos naquele mesmo apartamento, agora transformado num quartel-general improvisado. O chão ficava coalhado de esboços de Mateu, logótipos, conceitos para aplicações, designs de produtos, enquanto Luca cobria as paredes com post-its cheios de números, projeções de mercado e planos de negócio. A energia era eletrizante. Eles complementavam-se como o yin e o yang. Luca era a âncora, meticuloso e analítico. Mateu era Evila, visionário e inspirador. Discutiam com a paixão de irmãos, as suas vozes elevando-se em debates acalorados sobre estratégia de marca ou margens de lucro. Mas sempre terminavam a rir, a lembrar-se do porquê de estarem a fazer aquilo. Foi durante uma dessas sessões de brainstorming que a ideia final cristalizou. Mateu, frustrado com a dificuldade de encontrar artistas locais de confiança para decorar o seu apartamento, deitou-se no chão e queixou-se. Por que é que não há um sítio onde se possa encontrar tudo o que é feito aqui em Braga? Coisas reais, com uma história. Luca, que estava a lutar com uma folha de cálculo, parou. Os seus olhos encontraram os de Mateu. Um mercado digital, disse ele, devagar. Mas não um mercado qualquer, uma plataforma de histórias, artesanato, produtos regionais, designers emergentes, tudo com a sua narrativa. Conectamos os criadores diretamente com quem valoriza a autenticidade. A origem estava concebida. A ideia era criar uma plataforma online que fosse mais do que um local de compras. Seria uma comunidade que celebrava a essência do norte de Portugal. Nos meses seguintes, mergulharam de cabeça. Luca usou as suas economias para comprar o domínio e alugar um pequeno escritório num antigo edifício renovado no centro histórico. Mateu desenhou uma identidade visual deslumbrante, inspirada nos azulejos e no granito da cidade. Trabalharam até altas horas,
sobrevivendo à base de café e da adrenalina de estarem a construir algo seu. O lançamento foi um acontecimento modesto, mas esperançoso. Enviaram e-mails para todos os contatos que tinham, partilharam nas redes sociais, até a exaustão. Nos primeiros dias, houve um pequeno pico de tráfego, principalmente de amigos e familiares curiosos. Mas à medida que as semanas passavam, a cruel realidade começou a instalar-se. O tráfego do site estagnou. As vendas eram raras e esparsas. Os criadores, inicialmente entusiasmados, começaram a desistir, frustrados pela falta de visibilidade. A origem não estava a falhar estrondosamente. Estava a morrer de uma morte lenta e silenciosa. Um definhamento que era infinitamente mais doloroso. A pressão começou a pesar. As discussões outrora produtivas tornaram-se mais acirradas e menos frequentes. Luca, o pragmático, via os números a afundar-se e começou a questionar cada decisão. Mateu, o sonhador, sentia sua criatividade ser estrangulada pela ansiedade financeira. A semente que tinham plantado com tanto amor parecia estar a apodrecer no solo árido do mercado real. E o pior era que, pela primeira vez em toda sua vida, o silêncio entre eles já não era confortável. Era pesado, carregado com um medo não dito de que, talvez, a sua maior conquista, menos a sua amizade, pudesse ser a próxima vítima do seu fracasso. Fim da parte 1. Se gostou, considere se inscrever no canal. Parte 2. O inverno da dúvida, o outono em Braga, trouxe consigo uma cortina de chuva fina e persistente, que parecia lavar as cores da cidade, deixando tudo num tom de granito molhado e céu baço. Dentro do pequeno escritório da origem, o ambiente era igualmente sombrio. O ar cheirava a umidade e a desespero resignado. A origem estava à beira do colapso. As contas de Luca estavam quase a zeros, a renda do escritório estava atrasada, e a conversa difícil com o senhorio era uma espada de Damocles sobre as suas cabeças. Mateu estava a trabalhar em projetos de freelancing mal pagos às escondidas, apenas para conseguirem pagar a ligação à internet e manter o site no ar. O sonho que os unira estava agora a rasgalós em direções opostas. Temos de enfrentar os factos, Mateu, disse Luca, a sua voz plana e cansada. Ele estava sentado à sua secretária, a luz do monitor projetando sombras profundas sob os seus olhos. Um conjunto de gráficos mostrando o tráfego praticamente inexistente do site estava aberto no ecrã. Isto não está a resultar. Estamos a deitar dinheiro, o meu dinheiro, para um poço sem fundo. Mateu, encostado à janela a ver a chuva cair, não se virou. O seu orgulho estava ferido. Então, é isso. Desistimos? Deitamos fora 6 meses de trabalho porque os números não são bonitos? A sua voz era áspera, uma mistura de raiva e mágoa. Isto não é um quadro que não gostaste, Mateu. Isto é um negócio, e um negócio precisa de fazer dinheiro para sobreviver. A voz de Luca elevou-se, ecoando no espaço vazio. Foi a primeira vez que ele realmente gritou com um amigo. Mateu virou-se finalmente, o seu rosto pálido. Eu sei que é um negócio, Luca, mas também era suposto ser o nosso sonho. E tu tratas isto como se fosse apenas mais uma das tuas folhas de cálculo da empresa. Onde está a paixão? Onde está a fé? A fé não paga a renda. Luca bateu com a mão na secretária, fazendo saltar um copo de lápis. O som do plástico a espalhar-se pelo chão de madeira ecoou como um tiro. O silêncio que se seguiu foi gelado, cortante. Os dois homens fitaram-se ofegantes, como dois estranhos. A parede que se erguera entre eles nas últimas semanas tinha materializado num abismo físico naquela sala. Mateu pegou no seu casaco. Preciso doar, disse ele, a voz trêmula, e saiu, fechando a porta com um clique suave que, de alguma forma, foi mais assustador do que um murro. Luca ficou sozinho, a tremer de adrenalina e raiva. Ele olhou em redor do escritório, para os esboços bonitos de Mateu nas paredes, para o logótipo que tanto tinham amado, para as secretárias vazias que esperavam por uma equipa que nunca chegou. Uma onda de náusea e falência absoluta subiu pela sua garganta. Ele tinha falhado, não só o negócio, mas como amigo. Tinha deixado o estresse e o medo corromperem a única coisa que sempre fora constante na sua vida. Naquela noite, Luca não foi para casa. Ficou no escritório, sentado no escuro. A certa altura, pegou no seu telemóvel e, quase sem pensar, ligou para sua namorada Leonor. Ele não era de se abrir facilmente, mas nessa noite, as palavras saíram num fluxo desordenado de frustração, medo e arrependimento. Ele falou da pressão, do fracasso iminente e, por fim, da discussão com Mateu. Luca, disse Leonor, a sua voz calma e sábia do outro lado da linha Tu e o Mateu. Vocês são como aquelas árvores velhas no Bom Jesus. As raízes estão tão entrelaçadas que quando uma treme, a outra sente. Mas é esse emaranhado que as mantém de pé durante as tempestades. Vocês estão a tremer, mas não se esqueçam das vossas raízes. Do outro lado da cidade, Mateu estava a fazer algo semelhante, sentado na cozinha dos seus pais, a beber um chá com a sua mãe.
desabafou. Ele não vê a visão, mãe. Só vê os números. A sua mãe colocou uma mão sobre a dele. Mateu, o Luca sempre foi o chão para o teu céu. Sem o seu chão, tu voas para longe e perdes-te. Sem o teu céu, ele fica preso a olhar para a terra. Vocês precisam um do outro. Não é vergonha nenhuma falhar. A vergonha é deixar que o orgulho destrua uma amizade como a vossa. As palavras delas, embora ditas em separado, atingiram Luca e Mateu com a força de uma revelação. Na manhã seguinte, um sábado frio e úmido, os dois apareceram à mesma hora à porta do escritório. Os seus olhos encontraram-se vermelhos e cansados, e o entendimento silencioso passou entre eles. Não houve desculpas formais, apenas um aceno lento, um reconhecimento da dor partilhada. Foi Luca quem falou primeiro. Eu fui um idiota. Eu também, disse Mateu, um sorriso pequeno e cansado a aparecer no seu rosto. A minha mãe disse que eu sou um péssimo ouvinte. A Leonor disse que nós somos como árvores velhas. Eles entraram e, em vez de sentarem nas suas secretárias, sentaram-se no chão, encostados à mesma parede, como faziam quando eram miúdos. E pela primeira vez em semanas, falaram, não sobre keywords ou taxas de conversão, mas sobre o medo. O medo do fracasso, o medo da decepção, o medo de perderem um ao outro. Dessa conversa raw e vulnerável, nasceu uma nova estratégia. Mais humilde, mais realista. Em vez de tentarem conquistar o mundo, concentrariam as suas energias em Braga, em vez de uma plataforma online impessoal. Fariam da origem uma ponte entre o online e o offline. E se, sugeriu Mateu, os seus olhos a recuperarem um pouco do seu brilho familiar, organizássemos um mercado físico, um único evento para mostrar à cidade o que temos. Um sábado, na praça do município. Luca não levantou imediatamente objeções financeiras. Em vez disso, pensou, podemos convidar todos os criadores que inscrevemos e vender o pouco de estoque que temos no armazém. Seria uma forma de gerar algum dinheiro rápido e, mais importante, de mostrar que estamos vivos. Era um último esforço, um tudo ou nada. Nos dias que se seguiram, uma nova energia, nascida não da euforia ingênua, mas da determinação sólida de quem já não tem nada a perder, tomou conta deles. Trabalharam como uma máquina bem oleada. Luca tratou das autorizações da Câmara com uma tenacidade feroz. Mateu desenhou cartazes e flyers lindíssimos e espalhou-os por toda a cidade. Ligaram pessoalmente para cada um dos artesãos e artistas. A sua honestidade sobre a luta da origem foi tão comovedora que muitos, que tinham desistido, decidiram dar-lhes uma segunda oportunidade. O inverno da sua dúvida não tinha terminado, mas a primeira semente de uma nova esperança muito mais resistente começava a romper o solo gelado. Fim da parte 2. Se gostou, considere se inscrever no canal. Parte 3. A vitória da amizade. O sábado do mercado amanheceu com o céu de um azimbre raro e limpo de inverno, como se o próprio universo estivesse a dar a sua bênção. A praça do município, com o seu imponente edifício da Câmara e o chão de calçada portuguesa, transformou-se num palco de cores, sons e aromas. Luca e Mateu, ajudados por Leonor e pela namorada de Mateu, a enérgica professora Beatriz, trabalharam desde o nascer do dia a montar as barracas brancas que tremulavam suavemente na brisa. O logotipo da origem, uma árvore estilizada cujas raízes e ramos se entrelaçavam para formar um círculo perfeito, destacava-se em cada uma delas. O nervosismo era palpável, um gosto metálico na boca de todos. Este era o seu último cartucho. Às 10 da manhã as primeiras pessoas começaram a chegar. Um gotejar inicial que, para desespero de Luca, se manteve lento durante a primeira hora. Ele andava de um lado para o outro, a verificar obsessivamente o seu telemóvel, o seu rosto, um quadro de ansiedade. Mateu, por outro lado, tentava manter o ânimo, conversando animadamente com os artesãos a seus rostos e caixa mastra preocupado. Foi então que aconteceu. Um artigo no jornal local sobre dois amigos de infância tentar revitalizar o comércio local, combinado com a campanha de marketing visualmente deslumbrante de Mateu, começou a dar frutos. Um grupo de turistas apareceu. Depois famílias locais, e de repente, a praça começou a encher. O gotejar transforma-se num fluxo constante, e o fluxo numa multidão animada. O ar encheu-se com um som de conversas animadas, o cheiro do pão caseiro, dos bolos de mel que um produtor vendia, o tilintar das colheres de pau na louça de barro. Os criadores da origem estavam no seu elemento, a contar as histórias por detrás dos seus produtos. A senhora que tecia mantas de lã com padrões tradicionais minhotos, o jovem que fazia queijos de cabra artesanais, o casal que criava joias inspiradas na arquitetura de Braga. Luca e Mateu já não geriam.
estavam a viver o momento. Luca, surpreendentemente, descobriu um talento para as vendas, explicando com paixão a filosofia da origem a cada cliente curioso. Mateu, com a sua câmera, capturava os momentos de conexão genuína, menos um cliente a rir com um artesão, uma criança a admirar um brinquedo de madeira. Leonor e Beatriz geriam a pequena caixa como uma equipa de Fórmula 1, com uma eficiência que impressionava Luca. Ao final da tarde, o sucesso era inegável. Muitos artesãos tinham vendido todo o seu estoque. A barraca central da origem, onde vendiam kits de experiências com produtos de vários criadores, foi completamente arrasada. O cansaço nos rostos de Luca e Mateu já não era de desespero, mas de uma felicidade exausta e profundamente satisfeita. Enquanto a equipa começava a desmontar as barracas sob a luz dourada do fim de tarde, Luca e Mateu afastaram-se um pouco, encostados à balaustrada da praça. Olharam para o que tinham conseguido, não em termos de lucro, que, fizeram as contas rapidamente, seria suficiente para pagar a renda atrasada e reinvestir, mas em termos de impacto, tinham criado algo real. Fizemos isto, disse Mateu, a sua voz carregada de emoção. Nós, a dois cérebros, uma missão. Luca colocou um braço sobre os ombros do amigo, um gesto simples que selava o reencontro completo da sua amizade. Fizemos, e não foi a minha folha de cálculo ou os teus desenhos que salvaram o dia. Foi isto. Ele apontou para a praça, para as pessoas. Foi lembrar-nos do porquê de o termos começado. A vitória não foi apenas financeira, foi emocional e relacional. Para a Celeber, na semana seguinte, Luca e Mateu organizaram um jantar em conjunto com Leonor e Beatriz. Foi uma noite barulhenta, cheia de risos, onde as duas mulheres, que até então se conheciam apenas de vista, se descobriram a rir das mesmas coisas e a partilhar as suas próprias histórias sobre a teimosia e o gênio dos seus parceiros. Naquele jantar, a origem deixou de ser apenas um negócio de dois amigos. Tornou-se um projeto de duas famílias que se uniam. Os meses seguintes foram de crescimento orgânico e sólido. O sucesso do mercado catapultou a visibilidade da plataforma online. Novos criadores aderiram, atraídos pela história de resiliência e pela comunidade que estava a ser construída. Luca e Mateu tinham aprendido a lição. A sua força não estava na ausência de conflito, mas na forma como se reconciliavam e se uniam perante a adversidade. Ano depois, numa tarde de verão, as duas famílias estavam reunidas no jardim da casa que Luca e Leonor acabavam de comprar. As crianças de um casal amigo futuro, sugerindo que ambas as famílias tinham avançado nesse capítulo, corriam na relva, os seus gritos de alegria enchendo o ar. Luca e Leonor, dumas dodas, observavam Mateu e Beatriz a discutir, com grande animação, a decoração do seu próprio apartamento, recentemente reformado. Luca olhou para aquele quadro menos a sua mulher, o seu melhor amigo, a família que ele tinha ajudado a criar, a vida que tinham construído juntos, e sentiu uma paz profunda. A origem era agora um negócio respeitável, mas o seu maior legado não estava nos relatórios de vendas. Estava ali, naquele jardim, naquele laço inquebrável que tinha sido temperado no fogo do fracasso e solidificado na vitória da união. Ele virou-se para Mateu, que se aproximou com duas cervejas na mão. Sabes, disse Luca, aceitando a sua garrafa. Há um ano, estávamos a afogar-nos. E agora olha para isto. Mateu seguiu seu olhar, um sorriso sereno no seu rosto. Agora, disse ele, tocando a sua garrafa na de Luca com um clink suave. Agora estamos enraizados. Aravidade, a semente da sua amizade de infância, quase morta pelo inverno da dúvida, não só tinha sobrevivido como tinha florescido, mais forte, mais bonita do que nunca, dando frutos que alimentariam as suas famílias para toda a vida. A verdadeira origem de todo o seu sucesso, perceberam finalmente, nunca tinha sido uma ideia de negócio. Tinha sempre sido a sua amizade. Se gostou, considere se inscrever no canal.